Com Salmo 33, Salmo de número 33, versículo 13 em diante. Salmo 33, versículo 13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a quem, pessoal? A todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Não tem uma pessoa fora do alcance dos olhos do Senhor, irmão. E às vezes o homem parece que ele quer enganar a ele mesmo. No livro de Gênesis nós temos a história do Adão fazendo isso, que nós conhecemos. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E eu digo, e parece que Deus aqui não era Deus, porque ele está perguntando: Adão, onde você está? Pensa nesse quadro, imagine isso, que parece ser uma coisa cômica. Ele olhando, Deus olhando. Onde está o Adão? Onde está o Adão? Não, Deus sabia. Deus estava dando uma chance para o Adão de se apresentar. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Quer dizer, você comeu da árvore? Deus sabia, Deus queria a confissão dele. Mas a mensagem hoje é: não fique escondido atrás da árvore, que Deus está vendo você. Quer dizer, não se esconda, Deus vê tudo, Ele sabe o que você fez. Fez algo errado, você tem que se apresentar a Deus, e às vezes não é só a Deus, às vezes é o homem também. O filho pródigo falou para o pai: eu pequei contra o céu e perante ti. Verdade. Você errou contra a sua mulher, não adianta só pedir perdão para Deus, já tem que pedir perdão para ela também. Errou, entenda bem, imagine, eu pregador. Além de pedir perdão a Deus, a minha família, eu teria pedido perdão a vocês, porque, poxa, você me apresenta como um homem de Deus. Você fala assim: o pastor Jair não é um homem de Deus. Você fica sabendo um caso, tem ministério que faz a pessoa ficar publicamente e pedir perdão para toda a igreja, né? Tem ministério que é só para o ministério, para o grupo ministerial, e tem um que é só para a liderança. Vamos respeitar todos. Mas o que eu estou dizendo, o bom é que você não tenha que se envergonhar. Entende? Fez alguma coisa, se apresenta, porque Deus é misericordioso. Deus não queria condenar o Adão, Deus queria salvar o Adão. Mas o que estamos pregando é que diante dos olhos dele não há nada oculto. Como também Deus sabe tudo no que está contigo. Vamos agora para o livro de João, lá no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 44. Eu gosto muito disso aqui, da sabedoria do homem chamado Filipe. Não é Felipe, Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso não é uma briga entre eles, não vou entrar nesse mérito agora não. Por que ele falou isso? Mas veja a sabedoria de Filipe. Disse-lhe Filipe: vem e vê. Somos nós. Pastor, eu convido meu marido para vir à igreja, ele não vem. Eu convido a minha mulher para vir à igreja, ela não vem. Convido meu pai, minha mãe, meu filho, eu convido meu colega de trabalho, ele está doente. Eu falo para ele vir. Veja a sabedoria de Filipe. Vai lá um dia ver. Assista um dia na televisão. Vai lá no Facebook. R.R. Soares, Jaime de Amorim, um exemplo. Vai lá, assiste um dia. Mesmo que a pessoa diga: eu não gosto dessas coisas não sei o quê, mas você já plantou a semente. E aquela semente ali, Deus sabe trabalhar no coração da pessoa. Um dia ela vem. O Natanael foi, e olha o que aconteceu. E Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Olha aí, esse não estava atrás não, estava embaixo. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E eu falo muito isso aqui
Por que ele ficou tão perplexo, tão pasmado, tão admirado? Porque certamente ele estava ali, só ele quem? Ele e Deus, não tinha ninguém. Como é que ele disse que me viu embaixo da figueira? Eu olhei, não tinha ninguém. É claro que os pregadores dão várias interpretações, mas isso aqui é uma coisa lógica. Mostrando a interpretação, vamos dizer assim, não precisa falar muito não. Então eles notaram, ele notou que ali estava, a pessoa vem na igreja e naquele dia o pastor prega, olha, e você que essa madrugada acordou 1h da manhã e pensou que ia morrer? Pessoal, como é que ele sabe disso? O pastor não sabe, mas Deus sabe. O pastor não fala às vezes de maneira, entenda bem, jogando, né, aleatória, não, fala por inspiração. Quantas vezes nós podemos falar aqui, poderíamos dizer, uma vez uma missionária contou que uma moça, coitada, uma moça, entenda, estava aqui, o tempo foi passando, ela colocou no coração que, como se ela não fosse uma mulher, né, normal, entendeu? Se prova que você é, saia com o primeiro homem. E ela pegou um camarada assim que ela nem conhecia, você quer sair comigo? E disse, quando estava entrando no local de pecado, no motel, ela falou, cidadão, assim, vamos ligar a televisão para nos apimentar assim mesmo. E quando ligou, o missionário falou assim, o que você está fazendo aí? Ela parou, falou para ele assim, espera, porque ela já tinha visto na televisão um dia. Aí não é teu lugar não, esse homem não é teu marido não. Essa acabou. Acabou. Quer dizer, como é que ele sabia disso? Quer dizer, não era uma unção, foi debaixo da unção. Irmão, nós temos que aprender com esses homens da Bíblia aqui. Ele falou por inspiração. Entenda, o missionário. Mas nesse caso aqui, mostrando que é a revelação de Deus. Inspiração de Deus capacita o homem, a revelação é Deus falando ao homem. Então, o pastor é inspirado, mas a revelação vem para você. E você ouve o que Deus está falando, mostrando aqui, eu vi o Adão atrás da árvore, eu vi o Adão embaixo da árvore, e tem mais. Lá no Lucas, aqui do lado, é o caso do Zaqueu. Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu primeiro. Jesus sabia o que ele queria ali, ele queria conhecer. Então, pastor Jaime, por quê? Talvez você não está abrindo o coração, você está querendo conhecer Deus mesmo. Ele quer se revelar para você. 3 coisas já vimos: o homem atrás da árvore, o homem em cima da árvore e o homem embaixo da árvore. Agora esse aqui é mais profundo ainda. Lucas, antes de Lucas é o Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Tem horas que parece que Jesus não está nos vendo. Não. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós aprendemos que ele falou Jesus de Nazaré. Mas ele gritou Jesus, filho de Davi, mostrando que ele já tinha ouvido falar de Jesus, mostrando que ele tinha um conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, já tinha ouvido falar dele, dos milagres, das curas, das maravilhas. Disse, eu não vou perder essa oportunidade. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque quando ele ouviu falar de Jesus, nasceu nele uma fé, irmão. O dia que eu encontrar esse homem, eu vou ser curado. O dia que eu encontrar esse homem, eu vou voltar a ver. Mas entenda bem, a fé é o que, pessoal? A fé é uma certeza, exatamente. A fé é uma convicção. Quando você tem fé, ninguém te cala não, irmão. Ninguém cala. Alguém pode dizer, você está indo, bobeira esse negócio de Jesus. Fala, não, rapaz, eu conheço Jesus. Mas se você não tem fé, você, rapaz, esse negócio é lavar cerebral. Isso aí é bobeira. Isso é fraqueza do homem, não sei mais o quê. Quando você tem fé, ninguém faz sua cabeça. Verdade. Você vai para uma universidade, fica lá anos lá, se encontra pessoal com tudo com ideia diferente, ninguém mexe com você. Lembra do rapaz do filme Deus Não Está Morto?
O professor de filosofia chega lá e diz assim, todo mundo escreve aí, Deus está morto. Eu disse, eu não vou escrever isso. Eu conheço Deus, sei que Deus é vivo. E é verdade, ninguém fala, a fé é uma certeza. Ele tinha uma certeza, uma convicção muito superior, ele clamava cada vez mais. Mas aí vem, e Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai a tua fé salvou. Não foi a fé de ninguém não, foi a fé dele, irmão. Foi a fé dele. Mas qual é a nossa mensagem? Jesus não via esse homem? Via, mas tinha um impedimento. Ele tinha que tirar aquela capa. Tem muita gente que não consegue se levantar para ter um encontro com Jesus. Jesus já viu aquele homem, mas ele vai com a capa. E, irmão, a pessoa às vezes não quer se desfazer de algo, e tem que se desfazer. E, às vezes é o ódio que você carrega, a mágoa, é o sentimento pecaminoso. Deus vê tudo. Vê se você não tem alguma coisa que você tem que jogar fora. Para quê? Para você ter um encontro com Jesus. Jesus já viu, mas não está podendo te atender. Veja como isso aqui é profundo. Salmo 66. Salmo 66, versículo 18. E o que diz lá? Vamos ler? Se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração. O Senhor? No meu virá. Haver algo que tem no coração, você tem que jogar fora para Deus te ouvir. Não é que ele não te vê, mas não está podendo te atender. No Salmo 33 que eu falei para vocês, veja o versículo 15 comigo. Salmo 33, versículo 15. É ele quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus vê o coração, irmão. Às vezes Deus não está podendo entrar no seu coração. Ele vê, mas tem a barreira. A porta está fechada para ele. Nós vamos aqui para o primeiro livro de Samuel, a história de Jessé, o belemita, com Samuel. E nós conhecemos bonita a história do chamado de Davi, mas não vamos falar do Davi hoje não. 1 Samuel capítulo 16, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Tem gente que quer ser mais santo do que Deus. A ver, Deus está tratando da pessoa, disciplinando a pessoa, e a gente fica ali querendo dar um empurrãozinho. Deixa Deus trabalhar, irmão. Né? E diz assim, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. O rei vai sair dali. E diz assim, porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Atenção, povo de Deus, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Você não seja precipitado, deixa eu te dar a direção, a quem eu apontar, a quem eu falar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor. Tudo bem, veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Era um homem, nós vamos ver, de boa aparência, boa estatura, e o Jessé, o Samuel foi precipitado, porque Deus disse, você vai ungir a quem eu te disser. Não seja precipitado, irmão. Não seja, deixa Deus lhe dar a direção. Às vezes na compra, né? Às vezes o que está no melhor preço pode não ser a melhor coisa, né? Às vezes a moça que você viu, rapaz, que parece a mais bonita, mas Deus conhece alguma coisa que você não conhece. Rapaz, a moça, entenda bem, o rapaz quer ver a moça, oh, que moça bonita, da igreja, eu também sou, e está tudo certo, calma, consulte a Deus. Não fica lá dizendo, Deus é ele, é ela, não é verdade? Tome cuidado, por quê? Ele diz assim, não atente, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração.
Irmão, é no coração. Então Deus vê todos os homens, mas vê mais. Deus vê o coração do homem, coisa que eu não vejo, que você não vê. Eu sempre falava, minha mãe, eu era garoto, ela falava assim: coração é terra que ninguém anda. Ensinar Deus anda. Então às vezes a pessoa tem cara de crente, pinta de crente, mas o coração dele não é de crente não. No coração ele aceita, entenda, muitas coisas que ele não dá. Então não é que Deus não está vendo, e Deus não está podendo entrar no coração dele. É no coração do homem que Deus abençoa. É no coração do homem que Deus fala, e Deus não está podendo falar. Veja se você não aceitou alguma coisa que é iniquidade. O que é iniquidade? Desobediência à palavra. Você entrou uma revolta, entrou um desejo errado. Estou dizendo que alguém tem aqui, mas se tiver, tem que ser sincero com Deus. Fala, Deus, me faz. Eu hoje de manhã falei aqui uma mensagem que o missionário deu na internet hoje. Não sei se você lê a mensagem dele, que todo dia ele põe uma mensagem do ongrace.com. Ele vai colocar ali, eu vou ler com vocês. É Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 25. Veja só, 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que está sobre elas não cobiçarás. Passa para nós. Às vezes nós cobiçamos algo que é proibido, irmão. Nós sabemos que é dos ídolos, que são dos demônios. Ah, mas aquilo é ouro e prata. Aqui tem. Quer dizer, aquilo é aprazível, aquilo tem um valor. Falou para eles, para nós não. É proibido, irmão, não coloque Deus, nem cobice. Porque um soldado chamado Acã, quando ele entrou em Jericó, ele tinha uma ordem de não tirar nada de lá, mas ele viu uma boa capa babilônica e ele cobiçou. Não cobice. Jesus falou algo que eu sei que é pesado, mas foi Jesus quem falou. Mateus 5, 28. Isso aqui não é para condenar ninguém, é para ajudar a pessoa a ser salva. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar. Não precisa ter nada com ela não, moço. Cobiçou, errou. Misericórdia, Deus. Mas como é que eu não vou cobiçar, Deus? Pastor, já meus olhos veem algo que é bonito, eu não sei mais o quê. Pede a Deus para queimar. Para Deus fazer cego para o pecado. Seja homem de Deus, a mulher de Deus não tem que se envergonhar. Verdade. Não coloque, por quê? Já em seu coração cometeu adultério com ela. E não adianta brincar com Deus, não. Aí, claro, no coração tem que falar para ninguém. O marido não tem que falar para a mulher. Ah, mulher, eu tenho que te confessar que um dia eu olhei para uma pessoa, eu olhei para a vizinha, vai uma briga ainda. Eu olhei para a vizinha, deu um desejo estranho, sabe, mulher? Não, isso aí você não tem que falar com Deus. Agora, é claro, se fez alguma coisa, se entrou na fase da execução, meu irmão, misericórdia. Você tem que se acertar. E ele está dizendo para nós, vê o coração. Em Hebreus, lá no final, capítulo 4, versículo 12. Carta aos Hebreus, 4, 12. Capítulo é 4, versículo é 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Vamos lá. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você pode brincar com alguém, mas com Deus você não vai brincar. Deus conhece, olha para mim. Deus conhece quando é pensamento, olha aqui, intenção do coração. Deus sabe quando é tentação, quando é pecado. Pecado. Você vai criticar uma pessoa, talvez, está olhando com aquele olhar de desdém, alguém chega, irmão, como é que essa pessoa se veste? Mas será que é isso que você está vendo mesmo? É crítica mesmo? Ou a sua intenção ali é outra? Não, eu vou lá para ver como é que é aquilo. O que vai fazer? Vai lá no inferno? Você quer ir lá no inferno? Não, eu só vou ver como é que é, para mostrar. Não, Deus sabe a intenção do seu coração. Não brinca. Não, eu vou ver qual é a dele, eu vou ver qual é a dela. Deus sabe a intenção do seu coração. Não, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Será que não tem mesmo? Ou no seu coração você tem o desejo que ela morra, aquela pessoa? Que ela pague pelo que ela fez, que cai, como diz o outro, que cai um raio na cabeça dela. Não, está amarrado. Deus me livre, pastor, tem dependência para alguém. Não brinca que Deus conhece a intenção do coração. E às vezes você tem. Seu desejo é que um raio caia na cabeça daquela pessoa. Por quê? Porque ela roubou teu marido, destruiu tua família, porque ela matou alguém da sua família. Não, irmão, não podemos desejar. Nós temos que mudar completamente. Por quê? Porque eu sou da sua morada, ele vê todos os moradores da terra. Veja o versículo 13.
diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Ué, mas não é ela a palavra? A palavra se fez carne e habitou entre nós, e a palavra se fez quem? Jesus. Está chegando já, daqui um dia a gente encontra Papai Noel por aí. Quando eu falo assim é para lembrar do Natal, né? Que Natal nós comemoramos o nascimento de Cristo, bem que não sabemos o dia, ninguém sabe o dia, mas só para lembrar disso. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes com quem temos de tratar. Versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão. E nós aprendemos, confessar e falar a verdade. Manter firme sempre a verdade diante de Deus. Então Deus conhece tudo, Deus sabia que Adão tinha comido daquela árvore, mas deu uma chance para ele. Deus sabia a intenção de Natanael, que ele não queria ser enganado. Então Deus se revelou para ele, mostrou para ele, Deus se mostra para a pessoa. Deus sabia a intenção de Zaqueu, que queria conhecer aquele homem de quem ele tanto tinha ouvido, que fazia maravilhas, que fazia milagres, e ele queria conhecê-lo, e Jesus se revelou para ele. Que coisa bonita, Jesus conhecia a intenção daquele homem lá na porta, no caminho. Ele não estava no caminho, mas Deus atende fora do caminho, atende. Deus atende a pessoa para atendê-la. Então Deus quer salvar a todos. Qual é a nossa mensagem? Se apresente para Deus, diga a Deus, Senhor pode tirar tudo que não provém de ti, tudo que eu tenho feito, o Senhor me perdoa, o Senhor já viu tudo, o Senhor sabe tudo a meu respeito, até as intenções do meu coração, porque Deus sabe, Deus conhece você melhor do que você mesmo, pode ter certeza.